com rapidinhas. Porque às vezes tem que ser também mais rápido. E há muitas formas diferentes de repetirmos padrões. E fazer constelações só porque está na moda vai nos fazer abrir gavetas com informação para a qual podemos estar ou não preparados. A ovelha negra é aquela que pertence, mas que vem quebrar padrões. Não é uma arte marcial chinesa. Não existem ambientes neutros. Muitas pessoas estão a viver em locais que não os beneficiam. A partir do momento que eu comecei a aplicar e a estudar Feng Shui, a minha vida mudou. Feng Shui é o que tu sentes, design de interiores, a decoração é o que tu vês. Hello! Olá, Olá. Bom dia. Bom dia. Ou boa tarde, ou boa noite. Depende do vosso fuso horário. Depende do que é que está a acontecer desse lado. Estamos, então, para gravarmos mais um episódio, assim, coisa pouca. E como esta temporada vai ser dedicada aos convidados, decidimos inovar. Mais uma vez. É uma coisa que nós fazemos muito raramente, na verdade. Hoje vamos começar por aí. E então eu convidei a Lina e a Lina convidou-me a mim. Perfeito. Há dúvidas? vamos fazer. Já falámos sobre nós, já nos apresentámos, já falámos sobre as nossas perspectivas. Nunca falámos muito sobre o nosso trabalho e sobre aquilo que nós fazemos. Então decidimos, porque também nos facilita a vida e é para isso que estamos cá as duas, senão não estávamos aqui a fazer nada. Cada uma de nós tem algumas perguntas para fazer à outra e tentarmos trazer aqui o melhor da terapia sistémica do Feng Shui. Não vos parece uma ótima ideia? Parece. O que se calhar é bonito dizer é que, para além destes episódios quinzenais, que nem sempre vão ser quinzenais porque a vida acontece, pronto. Certo. Basicamente, ninguém tem escrituras sobre a regularidade do podcast, foi algo que nós nos comprometemos a fazer, mas nem sempre é possível. Mas, para além disso, nós estamos também de 15 em 15 dias na Rádio Alvor com rapidinhas. Porque, às vezes, tem que ser também mais rápido, mais célere, não é? É igualmente gostosinho. E é igualmente interessante, formato diferente, muito bola de ténis, não é? Ou de Sim. ping-pong. E gostávamos muito que vocês também partilhassem os vossos comentários sobre os nossos episódios. Nós vamos sempre avisando na comunidade quando é que eles acontecem, mas são de 15 em 15 dias às quintas-feiras e vamos estar em direto na Rádio Alvor às 10h10 e às 13h. O próximo episódio nós estamos a gravar hoje, quarta-feira, vai ser amanhã quinta, que é dia 26. Exatamente. Mas pronto, nós vamos avisando. Ontem gravámos um episódio que eu tenho a certeza que vocês também vão gostar muito, que é o que é que nós O que é que diríamos à nossa criança de 10 anos? 10 anos, não é? O que é que a Lina diria à Lina com 10 anos? O que é que eu diria à Marília com 10 anos? Exato. Foi giro. Não deixámos o João falar. O João Então, até não falou, coitado. Foi tudo nosso. Então, eu vou ter o grande prazer de apresentar e entrevistar a Marília Porto. Eu acho que é interessante nós fazermos estas entrevistas. Como é óbvio, nós tencionamos sempre trazer pessoas interessantes ao podcast, não é? O propósito é trazer alguma coisa de interessante, não é? E o que nós fazemos também é interessante. Modéstia à parte, Modéstia à e parte. sem modéstia nenhuma, é interessante. Não temos as profissões normais das 9 às 5. Tu és terapeuta sistémica. E a minha primeira pergunta, para quem não sabe, que muitas pessoas não sabem, o que é isso da visão ou da terapia sistémica, Marília? A visão sistémica, a terapia sistémica, vem falar-nos sobre os sistemas onde nós pertencemos. E nós pertencemos a muitos sistemas, o sistema social, o sistema familiar, o sistema profissional, não é? Ou até empresarial, se trabalharmos numa empresa. E todos os pequenos núcleos onde pertencemos são sistemas. Nós partimos sempre do sistema base, que é o sistema familiar, e de onde, por norma, sai tudo aquilo que nós trazemos connosco. As coisas boas, as coisas ótimas, as coisas não tão boas assim, as coisas que são uma verdadeira pi. Também nos dá esta visão de que nós não vivemos isolados. Posso passar a vida inteira a dizer que estou nem aí para os outros, que não quero saber da minha família, que sou completamente diferente da minha família, que, enfim, que basicamente só me vai fazer repetir tudo aquilo que eu ando a rejeitar, mesmo que não seja no mesmo formato, vai ser num outro formato, num outro extremo. E há muitas formas diferentes de repetirmos padrões, seja do que for.
Portanto, a visão sistémica olha para nós enquanto indivíduo inserido num sistema. Ok. E em que é que o sistema nos aporta É a tomada de dessa forma geral. consciência, no fundo, não é? É a tomada de Sim, consciência de que sim. forma é que esse sistema, não é? Nos Nos influencia, nos Uhum. acrescenta, o que é que nos acrescenta, de que formas nos acrescenta. Ou nos limita. Ou nos limita, e tudo isso dá origem àquilo que eu sou. E, portanto, nós temos pessoas, e isto também vem depois trazer essencialmente uma necessidade grande de tomadas de consciência, porque essencialmente será sobre isto. E a cada tomada de consciência, nós damos o benefício ao amor para existirmos na nossa própria vida. Porque enquanto nos recusamos, enquanto rejeitamos as tomadas de consciência de onde vimos, onde pertencemos, temos o benefício da própria vida um bocadinho bloqueado, limitado. Ok. Nessa terapia sistémica, onde é que se encaixam as famosíssimas agora, não é? Que toda a gente fala de constelações familiares, como se fosse a última bolacha do pacote. Exato. Até, não é? Exato. Onde é que tu encaixas isso? Então, as constelações familiares são uma ferramenta da visão e da terapia sistémica. O que é que as constelações são para toda a gente? Não, porque estamos sempre a falar destas tomadas de consciência, e fazer constelações só porque está na moda, para além de não nos acrescentar nada, vai nos fazer abrir gavetas com informação para a qual podemos estar ou não preparados. E isso depois traz-nos outras questões. Ao abrir e ter essa consciência, porque por muito que eu esteja a bloquear a minha tomada de consciência, acontece sempre qualquer coisa, porque eu tenho que olhar para um fenómeno que está a acontecer, que são padrões de comportamentos. Portanto, as constelações familiares fazem-se de várias formas. Ou através de constelações em grupo, que é através de pessoas, e portanto aqui as pessoas trazem o meu sistema familiar e mostram dinâmicas entre o sistema familiar, e isto em grupo, mas também se podem fazer constelações individualmente, e isso implica que seja feito com bonecos, que seja feito na água, que seja feito pode ser bonecos, pode ser cristais, pode ser, não é? Mas tem que ser simbólico, e a pessoa vai ter que olhar sempre também para algum tipo de dinâmica a acontecer e a manifestar-se ali. Portanto, as constelações são uma ferramenta que trabalha fundamentalmente a nossa consciência. Ok. Quais são os princípios base dessa visão sistémica, resumidamente? Resumidamente, aquilo que suporta a visão sistémica são as ordens do amor e as ordens da ajuda. E isto traduz-se em quê? Em relação às ordens do amor, são 3 princípios base que nos podem logo à partida, só falando neles, apelar à consciência, a alguma tomada de consciência em relação àquilo que é o nosso posicionamento na vida, em relação a todos os sistemas. O primeiro princípio, não necessariamente por esta ordem, mas não tem que ser assim, mas são 3 princípios sem ordem definida. Pertencimento. O que é que diz o princípio do pertencimento? Diz que todos nós pertencemos ao sistema. E se olharmos para este princípio, vamos perceber que todos nós pertencemos a sistemas onde existem pessoas que foram excluídas ou que se excluíram de alguma forma. E considerando que todos pertencemos, logo vamos encontrar vários desequilíbrios, pensando, até eu, se me excluí ou se fui excluída em algum momento dos sistemas aos quais pertenço. E eu posso ser eu a excluir-me quando eu assumo que quero diferenciar-me da minha família de tal forma que eu sou a diferente, eu sou a que deu o salto, eu sou... Agora chamam-se as ovelhas negras. As ovelhas também, negras. Sendo uma ovelha negra, aí já tenho outra perspectiva. A ovelha negra é aquela que pertence, mas que faz vem diferente. quebrar padrões. Ou que Portanto, tenta essa é fazer aquela, diferente. exatamente, essa é aquela que vai querer tomar consciência para fazer diferente em consciência. Temos depois um outro princípio, que é o princípio da hierarquia. E se nós pensarmos na nossa hierarquia familiar, vamos ao sistema familiar que é mais... que é aquele que nos toca de forma mais próxima, todos os que vieram antes de nós são maiores que nós. Portanto, são os que têm a precedência. Nós viemos depois. Na nossa árvore genealógica, nós somos os mais pequeninos. Considerando nós as duas, na nossa árvore, nós somos as duas os membros mais pequenos. Todos os que estão para trás de nós são maiores. E o que é que isto quer dizer? Que todos eles ocupam o seu lugar enquanto capazes. Como é que nós percebemos os desequilíbrios na hierarquia?
quando um filho quer ocupar o lugar de um pai ou de uma mãe, quando, por força das circunstâncias ou por opinião própria, quando eu acho que tomo decisões muito melhores do que a da minha mãe, da minha avó, portanto, essa arrogância de me posicionar num sítio melhor que o delas cria um grande desequilíbrio em termos de genealogia. E aqui também será muito fácil encontrarmos desequilíbrios quando olhamos para o nosso sistema familiar. E por fim, um que eu gosto muito de resumir de forma muito prática, que é o princípio do equilíbrio. E o princípio do equilíbrio fala em dar e receber. E então vamos a coisas práticas. Nós somos verdadeiramente educadas para dar. Nós não somos educadas para receber. Nos pequenos exemplos, se nós fizermos um verdadeiro e genuíno elogio umas às outras, por norma, não sabemos reagir. Por coisas simples, assim, pá, o teu sorriso hoje está maravilhoso, radiante. E a pessoa fica sem jeito. E a pessoa fica sem jeito. Este não saber receber é um desequilíbrio. Coloca-nos em desequilíbrio. E coloca-nos em desequilíbrio em relação a muitas coisas, mas em relação ao amor. Porque estes desequilíbrios e estas ordens, estes princípios de que estou a falar, falam-nos da natureza do amor em que nós vivemos. Se é um amor que nos constrói, que nos dá saúde, se é um amor saudável, ou se é um amor que adoece. Porque as exclusões levam-nos para o amor que adoece. Certo. E culturalmente, na realidade, eu acho que nós não sabemos amar. Porque o saber amar é eu saber amar-me, eu saber posicionar-me e deixar naturalmente, porque isto é amor, que o outro faça exatamente o mesmo processo. E o amor que adoece é exatamente o contrário, não é? É o amor que está lá porque depende emocionalmente, é o amor que está lá condicionalmente. Uma coisa é uma relação ter condições, que tem que ter, outra coisa é um amor que tem condições. E um amor que tem condições não é um amor pleno. Numa relação próxima, o ideal é nós assumirmos todos que eu vivo lindamente sem ti, mas eu escolho viver contigo. É uma escolha, não é uma É necessidade. uma escolha, não uma necessidade. E mais, porque nessa escolha eu já assumo que vou ter a capacidade, e o outro também, de lidar com as partes que eu gosto e as partes que eu não gosto assim tanto. Não é? E esta parte da escolha é o que nos dá trabalho e é aquilo em que depois tudo o resto, as dinâmicas acontecem. E, por fim, relativamente às ordens da ajuda, temos a questão de toda a ajuda, que nós assumimos inconscientemente, e eu gosto de falar de arrogância para criar aqui uma visão que choca, até para nos fazer refletir sobre aquilo que nós fazemos, que é esta coisa de querermos ajudar as pessoas e percebermos que isso de querer ajudar as pessoas afinal não é uma coisa assim tão boa. Porque a ajuda só é válida se o outro estiver preparado para receber a minha ajuda. Exatamente. E se o outro quiser essa ajuda Atenção, e pedir essa muitas ajuda. vezes, atenção que essa vontade de ajudar, eu já vi isso em algumas pessoas, é só a única maneira de terem controle sobre a determinada pessoa. Ora bem, é uma vertente eu ajudo doente para tu estares dependente de mim, para gostares de mim. Exatamente. Não é? E isso Por isso é que eu gosto de chamar arrogância para a pessoa voltar para dentro, porque ninguém quer ser arrogante. Não é? Eu não quero ser arrogante. Quando eu quero ajudar o outro, ainda que seja nessa dinâmica doente, não quero nunca sentir-me arrogante, porque se eu perceber que estou a ser arrogante, também vou perceber que o outro mais tarde ou mais cedo vai embora. Então, olhar para esta ajuda como, se for entre adultos, eu só posso ajudar se o outro pedir a minha ajuda e estiver preparado para essa ajuda. Porque de outra forma qualquer, sou eu que lhe estou é uma imposição minha ao outro. Estou-me a lembrar daquilo que nós dissemos ontem, que nós somos a ONU. Exatamente, para salvar o mundo. para salvar o mundo. E isto tem que ser cada vez mais verdade, que é, isto não é egoísmo, não é olharmos para nós, é percebermos que se eu quero que o outro me trate como igual e eu tenho que o tratar como igual, eu não posso achar que vou resolver a vida dele. Claro. Quando muitas das vezes eu nem a minha consigo resolver. Portanto, a generosidade tem mesmo que ser genuína, não é? E essa predisposição para ajudar, que muitas pessoas têm, e muito bem, não é? Que
tem que estar bem direcionada. Sim, e equilibrada. Equilibrada. Tem que haver aqui um equilíbrio no sentido de eu não estar a manifestar ou ocupar lugares que não são meus. Exato. Não é? Como eu estar sempre a querer resolver os problemas dos meus pais. E mesmo quando já tenho uma certa idade, se estas pessoas que ocupam o lugar de pais são pessoas que ainda têm o seu raciocínio intacto, que ainda têm a capacidade de tomar decisões, por muito que eu não concorde com essas decisões, São as são decisões deles. Exato. Eu não devo nem impor a minha opinião, nem impor as minhas decisões, se eu própria quero ser a filha adulta que vai ser tratada como tal, Exato. capaz, com competência para fazer a gestão da sua própria vida. Até no fundo, não é? Rapidamente, quais são os benefícios de uma pessoa fazer terapia sistémica, não é? Sim. Já disseste, não é? Acabam Mas por pronto, estar aqui, muito acabam por estar implícitos. aqui muito implícitos. Mas quando falamos em benefícios, falamos principalmente das pessoas que querem tomar essa consciência de que lugar é que eu ocupo e que lugar é que eu quero ocupar e o que é que tem sido influência na minha vida e porquê. Para eu depois poder tomar decisões mais conscientes e perceber também que muitas das vezes há coisas que eu faço inconscientemente, não porque sejam aquilo que é melhor para mim, mas porque eu herdei uma Exato. série de questões que me influenciam de uma tal forma que eu acabo por tomar decisões com base nessas influências e não com base naquilo que é a minha essência e natureza. É um abre-olhos também, não é? Muito. Sim, É muito. sim. É tomada de E consciência. por isso é que a terapia sistémica de nada serve se tu não fizeres o teu próprio movimento para, Claro. não é? Há aqui uma tomada de consciência e depois muita atenção que a tomada de consciência não faz com que cura aconteça, não é? Não. Tem que A haver um tomada- movimento interno A para tomada que de consciência tem que ser colocada em prática. Ora É a bem. próxima vez que eu tiver a oportunidade de ser diferente, de fazer diferente, é aí que a cura começa a acontecer, não é? Precisamente. E isso é algo que é muito pessoal Sim. e que não és tu que Sim. vais controlar, como é óbvio. Sim, e por isso é que fazer as constelações só porque está na moda pode ser uma péssima ideia. Yeah. Porque se eu ainda não estou preparada para tomar essas decisões e para fazer e dar os passos, porque não acaba nas constelações, começa nas constelações. Exatamente. Há um trabalho A integração muito, muito exigente a fazer depois de uma da integração. constelação. Exato. Não é? Então, este peso e medida Ok. que mudou radicalmente a minha forma de estar na vida, de ver toda a minha família, de onde é que eu descendo, de olhar para cada uma destas pessoas, e isto faz toda a diferença. Até apontei aqui algo que me surgiu que tem a ver e que resume isto tudo, que é quando deixas de lutar contra a tua história, ganhas liberdade para viver a tua vida. É. Exato. Porque muitas vezes lutamos tanto ou contra a história ou a favor dela, que isso nos impede e nos faz de nós prisioneiros de uma história. E para eu me libertar disso, eu tenho que aceitar e tenho que olhar com amor para tudo aquilo que está por trás de mim. Obrigada, Marília. Foi um prazer. De nada. Espero ter contribuído. Contribuíste Eu com certeza. acrescentava aqui um exercício para fazerem em casa, sem mediação e só com reflexão e com base nisto, que é pensem numa roda com vários parâmetros e vamos pensar cada uma no seu, que é os nossos papéis no dia a dia, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto namorada ou esposa ou enquanto profissional e apliquem, façam um exercício individual, não é? Enquanto filha, quanto é que eu dedico ao meu papel de filha de 0 a 100%? Quanto é que eu dedico à minha mãe? Quanto é que eu dedico da minha energia ao meu pai, aos meus filhos? E isto escrito, não façam só na cabeça, façam num papel para percebermos para onde é que nós estamos a direcionar a nossa energia maioritariamente e começarmos também a tirar daí as primeiras reflexões do que é que andamos aqui a fazer e como é que nos colocamos na vida, porque às vezes achamos que isto está assim tudo meio nevoado, mas se fizermos este exercício em papel e percebermos onde é que eu dedico a minha energia maioritariamente, eu vou perceber que se calhar preciso de movimentar a energia. E isso pode ser muito interessante. Ok. Se eu estiver, por exemplo, muito focada
nos meus pais, alguma coisa está muito Já está errada, porque há errada. um desequilíbrio Exatamente, muito grande, exatamente. não é? Então eu tenho que retirar força daí para dar força a outros Certo. papéis que tenho na vida e que E que também são são importantes. muito importantes. Muito bem. Obrigada, Marília. De nada, não é? Agora passo eu a ser a entrevistadora, o que é fabuloso, porque a Lina vai-me falar um bocadinho sobre o que é então isto do Feng Shui. Primeiro, é importante perceber que não é uma arte marcial chinesa, Isso é ótimo para só começar. para começar, porque já me Olha, perguntaram se estava-te a era. imaginar. Já me perguntaram. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Não, então este nome estranho, não é? Que não é um nome português, traduzido é vento e água. E eu poderia aqui falar do que está no meu website, do que tu procurarmos no Google ou na inteligência artificial. O que é o Feng Shui? Toda a gente diz a mesma coisa, é uma sabedoria milenar que apareceu há 4.000 anos, blá 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 blá. Mas pronto. Eu nem vou entrar por aí. É realmente, eu digo que é uma arte milenar de nos posicionar em locais que são benéficos para nós, para o ser humano. E desde o nosso ADN ancestral dos homens das cavernas, que isso é procurado. No fundo, isto parte de um princípio de neuroarquitetura que eu também estudo, que é o princípio mais importante para mim em Feng Shui, que é não existem ambientes neutros. A partir do momento que tu estás a ser influenciado, que estás num local de longa permanência construído, esse local está-te a influenciar, positiva ou negativamente. Então o Feng Shui é realmente, pode ser considerado uma sabedoria milenar, porque realmente há mais de 4.000 anos que ela foi implementada na China. Começou com aquela malta que já tinham consciências, sempre tiveram consciência que realmente a nossa alma, ela mantém-se depois da morte física, não é? E então, sabendo disso, tendo essa consciência, eles escolhiam os melhores locais para os imperadores morrerem, quer Fazerem a dizer, travessia. fazerem a travessia, exatamente. E então o local onde se colocava o túmulo do imperador era estudado com base, já nessa altura, em alguns princípios de Feng Shui, que depois os arquitetos chineses começaram a implementar nas povoações. Então, os locais para serem povoados eram escolhidos pelos arquitetos, que eram os mestres de Feng Shui, e perceberam realmente que existiam locais que não traziam benefícios às populações se elas lá se instalassem, e realmente havia locais onde havia prosperidade. Quando eu falo em prosperidade, estamos a falar de uma sociedade maioritariamente agrícola, não é? Uma economia maioritariamente agrícola. As pessoas viviam da terra, não é? Então esses locais eram encontrados com base em vários princípios que ainda hoje se mantêm. Por exemplo, a escola tradicional de Feng Shui ainda eu hoje partilho com os meus alunos onde é que são os melhores locais para se construir. O que é certo é que com esta loucura ocidental, com base no dinheiro e na economia, não é? Na parte materialista da vida, começou-se a construir em locais que de todo nos afastam do quê? Da nossa essência, que é a natureza, e, mais grave que tudo, em locais que não foram mesmo feitos para serem construídos. E eu quero acreditar que o grande desequilíbrio que existe também na humanidade hoje em dia parte também deste pressuposto, que muitas pessoas estão a viver em locais que não os beneficiam. Então o Feng Shui, no fundo, estuda o local, faz o estudo do local e depois põe em prática uma série de princípios que fazem com que esse local seja o melhor colocado ao serviço dos utilizadores, não é? Porque a maior parte de hoje dos edifícios, quando eu sou consultada, o edifício já existe. Certo. Então, sim, não vais escolher o sítio ideal para construir, vais fazer um processo de remediação. Exatamente, é quase isso. Antigamente escolhia-se o local, ainda hoje existem pessoas que têm a possibilidade de escolher esse local, eu já fiz várias consultas nesse sentido, mas hoje o Feng Shui é mais aplicado para dentro do que para fora, ok? Isso leva-me para a próxima pergunta, que tem a ver também com a visão atual de tudo aquilo que está aqui à nossa volta, que é a aplicação do Feng Shui é mística, esotérica? Primeiro ponto, a partir do momento que eu comecei a aplicar e a estudar Feng Shui, a minha vida mudou. Eu digo sempre que Feng Shui é muito mais um estilo de vida
de nós percebermos que realmente fazemos parte de algo maior, não é? E eu não consigo dissociar na minha vida Feng Shui da espiritualidade. Eu não consigo. No entanto, a aplicação do Feng Shui não tem que ser mística. Tanto que, se calhar, mais de metade dos meus clientes são empresas. E eu não posso ter esse tipo de abordagem. Há quem diga que, aliás, há uma frase muito conhecida do Donald Trump: eu não preciso de acreditar em Feng Shui, a mim o que me interessa é que ele me traz dinheiro. Então, esta malta, estes grandes empresários, esta malta muito conhecida, praticamente todos, nem se fala muito nisso, mas muitos têm o seu consultor de Feng Shui quando abrem grandes empresas, compram determinado imóvel, não é? Portanto, esta aplicação não tem que ser mística, mas a forma como eu olho para mas a o minha... resultado final acaba por vir da energia que muda, a forma como a energia passa a fluir. Exatamente, não é? porque tem tudo a ver com a energia. Exatamente, tu exerces uma consulta com base em princípios, mas que tu sabes que, mesmo não falando neles, movimentas energia, e se movimentas energia... Exatamente. Um dos princípios do Feng Shui é exatamente que é a fluidez da energia que nós trabalhamos. A energia não é destruída, ela simplesmente é movimentada ou moldada ou orientada. Porque o princípio básico é que quando o Qi, a energia, está bloqueada por alguma razão, ela não está a beneficiar os seus utilizadores. Portanto, o que nós queremos é energia em movimento de forma fluida, porque o movimento demasiado rápido também não beneficia ninguém. Então, no fundo, Feng Shui traduzido, vento e água, sendo que é a quantidade de vento e a quantidade de água que deve ser controlada para que os ambientes sejam considerados positivos e benéficos para os seus utilizadores. Agora, essa parte do místico e do esotérico, eu tenho uma abordagem diferente e os símbolos que são utilizados podem ser diferentes consoante também o nível de consciência da pessoa, não é? Da pessoa que me contrata, da pessoa que quer aplicar princípios de Feng Shui em casa, não é? Há vários elementos que podem ser considerados místicos. Eu, por exemplo, tenho a casa com muitos cristais, mas não tem que ter. Sim, não é um princípio base, não é obrigatório que assim seja. Exatamente. Agora, que para mim o Feng Shui tem que ser vivido, sim, porque tu estás a colocar alguma coisa na tua casa, ou estás a colocar algum móvel na tua casa, ou colocar algum móvel em determinado sítio da tua casa, sem teres a consciência do porquê que o estás a fazer e que movimentação no subtil é que estás a fazer, não é? Isso a mim também não tem assim grande validade. Eu digo sempre, o valor da intenção é quase tão grande quanto aquilo que tu estás a fazer, mas isso é, como eu digo, é um princípio e que tem a ver com um estilo de vida, não é? Sim. Tu estás a colocar intenção e estás consciente realmente do que tudo o que tu tens à tua volta te está a influenciar de alguma forma. Isso é giro e leva-me para a próxima pergunta, que de alguma forma até já respondeste, mas gostava que esclarecesses, que é: qual é a diferença entre o Feng Shui e a decoração ou o design de interiores? Porque pode-se confundir, ou há pessoas que trazem aqui alguma ideia errada sobre isto. Várias ideias erradas. Eu digo sempre, Feng Shui é o que tu sentes, design de interiores ou decoração é o que tu vês. Eu posso estar numa casa de revista, de capa de revista, e não me sentir de todo bem nela, não é? Então, aquilo que se sente é o que é trabalhado em Feng Shui, que pode ser através da decoração, não é? Mas uma decoração não consciente ou um design de interiores não consciente poderá trazer-te ambientes que te prejudicam e não que te beneficiam, não é? Então, há realmente essa decoração, os elementos que tu tens dentro dos teus espaços podem realmente ser uma ferramenta para que a energia flua, não é? Mas tem que ser com consciência, que tem que ser aplicada. Tudo tem que trazer alguma consciência. Exatamente, acho que essa é a base. O trabalho de consciência é uma coisa incrível. O que eu sinto é que a maioria das pessoas que me contratam, aliás, se calhar esse é um mal dos tempos atuais, não olham para o que têm à volta com olhos de ver. Não observam. Não observam, não é?
A verdade é que nós, quando entramos no mesmo ambiente, todos os dias, nós deixamos de olhar para ele. Nós deixamos de olhar para ele. Nós já não vemos o que é que temos em cima da cômoda, nós já não vemos a arte que está nas paredes ou a ausência dela, nós já não vemos as cores que temos nas almofadas do sofá, nós já não vemos, nós já nem reparamos se para chegar do ponto A ao ponto B em casa nós temos que andar aos zigue-zagues, por exemplo. Não é? Então é tudo já feito de uma forma automática, no automático, que as pessoas deixam de olhar para os sítios onde vivem e onde trabalham. E se começarem a olhar mesmo, vão perceber que aquele ambiente já não tem nada a ver com elas. Sim. Às vezes até nunca teve, que é ainda mais grave. A vida não é estática e os nossos ambientes também não devem ser estáticos. Eles devem nos acompanhar. Aliás, eles até devem, nós até os podemos considerar como um vision board gigante. Nós colocamos na nossa casa a versão de nós próprias que nós queremos ser e não ao contrário. E a maioria das pessoas tem em casa versões delas que já não existem. Às vezes são as versões dos pais e dos avós. Tantas Agora vezes. disseste isso e lembrei-me de casas onde eu já entrei, onde existe um peso muito grande de coisas que eram dos pais, dos avós, com aquele peso de, não é? Sistemicamente isto também tem uma visão muito interessante. É muito interessante, tanto que podem ser trabalhadas, podemos também trabalhar a visão sistémica em casa. Certo. Porque as casas dizem muito sobre quem nós somos e como é que vivemos o nosso sistema. Sim. E eu pergunto sempre à pessoa, como é que tu te sentes aqui em casa? Como é que se sentem em casa? Porque as pessoas deixaram de sentir. Uhum. E é o maior problema sempre na escolha. Por exemplo, quando nós vamos escolher uma casa, ok, a parte é perto da escola dos filhos, o budget, ok, tem arrumação, tudo isso é importante. Mas se nós não pararmos e pensarmos como é que nós nos sentimos naquele ambiente, a vida naquela casa nunca vai ser a vida fluida. Exatamente. Eu depois também já vou dar um exercício no final, só para copiar a Marília. E bem, por fim, a última questão, que vai também de encontrar a questão que me colocaste no final, que é, funciona? E quais são os benefícios de te ter enquanto consultora de Feng Shui? Eu conheço muitas pessoas que nunca fizeram Feng Shui em casa e são extremamente felizes e têm uma vida fantástica e está tudo certo. Eu não digo que o Feng Shui é a última bolacha do pacote, certo. Porque isso para mim é completamente... tanto que eu, muitas vezes, quando me contratam, eu percebo que nem sequer é a casa que é o principal obstáculo a uma vida plena e feliz e faço... imediatamente encaminho essas pessoas para outras terapias, terapeutas, situações, não é? Mas eu sou consultora de Feng Shui depois de mudar a minha vida com Feng Shui. Eu sou, primeiro que tudo, eu sou a primeira pessoa... Tu foste o teu primeiro benefício. Exatamente. Não é? A minha vida mudou completamente depois de eu ter toda esta consciência. Não foi colocar a planta no determinado sítio que mudou a minha vida, não foi colocar o sofá em determinado sítio que mudou a minha vida, foi ter a plena consciência de que tudo o que está à minha volta me estava a influenciar. E depois, como é óbvio, com o conhecimento técnico, não é? De anos de estudo, que eu vou acrescentando sempre algo à minha prática. Eu, hoje em dia, uma consulta de Feng Shui já não tem nada a ver com a consulta que eu fazia há 8 anos atrás. Vou acrescentando, entretanto, já tenho radiestesia, já tenho numerologia, já tenho astrologia, já tenho neuroarquitetura, mas isto para dizer o quê? Há sempre, o que eu tento sempre levar para uma consulta de Feng Shui é essa tomada de consciência. É o trabalho da consciência. Não é? Muito mais do que tudo o resto. Eu tenho testemunhos de pessoas que realmente, depois de tomarem essa consciência, de a colocarem em prática na sua casa e na sua vida, a vida delas mudou mesmo. Sim. E às vezes pode ser só um clique.
E às vezes pode ser um processo mais longo e está tudo bem. Sim, porque como Mas, tu dizias, às vezes a questão não está na casa, está na consciência que a pessoa tem de si, da sua vida, dos pesos que carrega, das decisões que não toma ou que tanta toma coisa. sem precisar. Um dos princípios também de Feng Shui é que o espaço onde que nos influencia, não é? Que chama-se a sorte da Terra, nós somos influenciados por ela em cerca de 33%. Então há aqui 66% da nossa sorte não tem nada a ver com o espaço onde nós habitamos. Ponto. Ou os espaços que nós estamos mais tempo. Só isso pode ser. Mas muitas vezes esses 33% vão mudar tudo. Pois. Esses 33% vão mudar tudo. E isso é algo que me Mas deixa... quanto mais conscientes formos, mais temos a capacidade também de nos adaptarmos? Será? Eu não digo de nos adaptarmos, mas de nos melhorarmos. Ok. Porque é esse o objetivo, não é? Ainda me contratam por razões que estão escondidas. Chega à consulta e à casa da pessoa é que eu percebo realmente porque é que eu estou a ser contratada, E não é? por isso muitas vezes é que nós temos o impulso e a vontade de fazer algo mesmo sem sabermos muito bem porque é que o queremos fazer. Portanto, Exatamente. inconscientemente já há um pedido Eu tenho que mudar qualquer de coisa. mudar qualquer E coisa. muitas vezes, quando nós não sabemos o que fazer da nossa vida, e atenção que eu já fiz isso muitas vezes, eu quando não sei para onde vou, ou não sei qual é o caminho que eu tenho que tomar, eu primeiro mexo na minha casa. Sim. E depois a resposta vem. A resposta vem. A nossa casa funciona mesmo como um espelho. E ela pode-nos dar também uns pontapés no rabo de vez em quando. E isso é giro porque aqui eu lembro-me já de termos falado sobre isto, coisas quando não percebemos nada do que é Feng Shui ou quando não sabemos nada destas coisas, mas quando andamos muito ansiosos, irritados numa determinada fase da vida, o que é que fazemos? Vamos nos pôr a limpar a casa de uma ponta à outra. Exatamente. E as ganas de ter tudo feito e de arrumar e quando nos dá assim aquelas febres de grandes limpezas e arrumações e que depois efetivamente somos. Não, mas isto isto é mesmo uma resposta, há uma explicação, que é quando nós estamos a cuidar do espaço físico, nós estamos a cuidar do espaço emocional. Quando não há espaço no espaço físico, exterior, sim. não há espaço Cá no dentro. espaço emocional, no espaço mental. Sim, e esta prática do arrumar e fazer limpezas é aquilo que estamos também a permitir que aconteça cá dentro, a Exatamente. abrir espaço para o novo. Abrir espaço para o novo, exatamente. E nas nossas casas também precisam de espaço, precisam de respirar, tal como nós precisamos. Ninguém recebe novas oportunidades se não abrir espaço, não é? Propor um exercício. O exercício. Qual Então é é o assim, o exercício é vocês encontram um momento tranquilo durante o dia em que estejam sozinhas e levam um caderninho e uma caneta e saem de casa. E depois vão entrar outra vez em casa como se fosse a primeira vez que vocês estão a chegar à vossa casa. Primeira vez. Ixi. Ok, primeiro que tudo, entram, metem lá o pezinho, pensam assim, como é que eu me sinto aqui? E começam, divisão a divisão, a apontar tudo o que sentem em relação a determinado objeto, a determinada cor, até a escrever isto faz sentido aqui, não faz? Eu já não gosto disto, porque é que isto ainda está aqui? Isto foi a minha sogra que ofereceu que eu odeio, porque é que eu estou a guardar esta porcaria? Ou tenho esta peça e não me identifico nada, mas. Ou então era da minha avó e eu tenho que ter porque sim. Escrevam tudo num caderninho. Quando nós escrevemos, mais uma vez, nós vamos tomando essa consciência. E depois desse exercício, vejam o que é que podem mudar já. E façam-no. E depois contem o que é que aconteceu depois dessa mudança e o que é que aconteceu depois dessa tomada de consciência, se vocês não tiveram realmente vontade de mudar coisas em casa. Sim. E comecem a olhar com olhos de ver para os espaços. É isso. É isso. Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Pelo enorme privilégio e honra dada neste episódio.
Espero que tenham gostado. Olha, eu Sim. gostei. Gostaste, Marília? Sim, muito, Eu também. muito. Boa. Então, Assim, pronto. por mais que nós falemos, quando voltamos a falar nestes temas, como devem calcular, não passamos a vida a falar de temas profissionais, apesar de fazerem parte de muita coisa, mas aprendemos sempre Sempre coisas qualquer novas, coisa. É isso acrescenta mesmo. sempre valor. Pronto, e para a próxima vamos mesmo trazer um convidado ou uma Então convidada, agora, está bem? exatamente. Pronto. E é isto. Um beijinho. Obrigada. Deixem os vossos comentários e vemo-nos em breve. Beijinhos.